Olá pessoal, tudo bem? Estou agora aqui com o José Ferreira dos Santos. Pereira do Santos. Esse Pereira é você, né? Pereira! Pereira, mas... Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Não posso falar boa tarde, não sei o que é povo. Olá, tudo bem? Estou aqui com José Pereira dos Santos, conhecido como Zé das Congas, né? Então, Zé, conte aí um pouquinho sobre a sua história, né? Esse dom que Deus lhe deu de construir para novos projetos envolvendo também a ação de materiais reciclados, desde o início, como isso do começo, essa descoberta? Isso. Muito legal. Então essa descoberta começou através do ritmo que já nasce dentro da gente, através do coração. Eu como criança pegava as panelas dentro de casa mesmo, começava a tocar ali. E aí hoje vim descobrir que foi através dali que eu vim descobrir o percussionista. E aí, só que quando eu fui tocando ali, eu fui pegando os meninos, ensinando também eles nas latas ali. E aí eu fui crescendo aquela vontade, fui crescendo. Aí meu irmão, eu botou uma serraria, eu fui trabalhar com eles na serraria. E a gente trabalhava ali no som dos martelos, daqueles batuques, das máquinas. E eu ficava tocando em cima das mesas, sempre gostei de tocar, ficar tocando. E aí depois eu resolvi aperfeiçoar isso, eu fui pesquisando através dos discos. E aí fui ouvindo os toques ali, fui tirando, simular aquelas batidas e fui descobrindo os ritmos, fui ensinando os meninos que estavam ali em volta de mim mesmo ali. E aí foi, aí um dia eu tive a vontade de ir até uma banda e aí pedi ao dono do trio para tocar as congas, que eu nem sabia que aquele instrumento seria a conga. E aí ele mandou eu tocar, quando ele mandou tocar, já que eu tinha um ritmo legal, eu consegui passar no teste da banda. E aí eu peguei e fui tocando nessa banda, essas congas, esses instrumentos, que inclusive o meu nome Zé das Congas foi colocado nessa banda. E eu fui tocando, depois fui tocar em outra banda chamada a cantora Márcia Porto, e eu fui tocar com Márcia. Márcia Porto, ela mora aqui? Mora aqui em Feira de Santana. Santana. Feirança, né? Isso, quando ela estava bem estourada na mídia, no auge, eu fui tocar com ela. Eu tive o prazer de tocar com ela. E aí depois eu saí da banda dela. Quando eu saí da banda, eu fiquei sem instrumento para mim tocar. Que aí eu, sem instrumentos, só que eu já sabia tocar. E aí um rapaz me chamou para mim fazer um barzinho em um antigo bar na Getúlio Vargas chamado Boca do Caranguejo. E aí eu falei assim, eu tinha que fazer esse cachê, lembra como hoje, R$30. E aí eu tenho instrumento. Aí eu peguei uns instrumentos dentro de casa, uns utensílios dentro de casa, uma garrafa d'água da minha geladeira. Tinha um sonzinho de reco-reco. Um pote que eu criei um som de bateria, um pote de barro. Furei do lado, criei um som de bateria. E peguei um bocado de chaves, que foi essas chaves aqui. Balança aí pra te ouvir. Então, peguei essas chaves aqui. E aí amarrei. Então quer dizer que essas chaves aqui tem história de... Tem história. Quanto tempo? Tem 30 anos ela. Porque porque essas chaves aqui foi de uma reforma de um hospital que o menino trouxe, inclusive ele até morreu. Ele trouxe e me deu essa chave. E aí eu peguei e amarrei nesse porta-utensílio de roupa doméstica. E aí que justamente tudo reciclado, que essa chave ia para o lixo. Ele sabia que eu reciclava, juntava. E aí fiz esse instrumento para tocar à noite. E aí deu certo, só que foi poucos instrumentos. E aí foi a chave, o pote. E eu fui observar que ali estava nascendo o quê? Um novo percussionista com materiais reciclados. E aí deu início para um projeto das escolas, que aí eu fui para mim, eu falei, para mim alcançar um objetivo maior, eu teria que fazer mais instrumentos, já que deu certo com esse rapaz ali nessa noite, eu consegui quebrar esse quebra-galho com esses instrumentos. Eu consegui pegar uns pedaços de madeira para fazer as congas simuladas, só que com troncos de coqueiro. E aí, inclusive Bel aqui, que está aqui, meu irmão Bel, a gente começou a cavar os coqueiros, e os coqueiros normalmente são madeiras, só que o pessoal joga fora. E aí tudo que era material lixo, não utilizado, e aí eu pegava para fazer os instrumentos, já avisando o quê? Que as pessoas um dia pudessem me chamar para ir para as escolas e levar esses instrumentos para lá, como exposição ali, porque no mercado que eu observava só tinha instrumento industrializado, só de um modelo, ou vermelho, ou preto, ou branco, e os meus vinham desenhados, como eu já desenhava, eu trabalhei numa serraria, então já tinha essa força dentro de mim, de criar alguma coisa diferente. E aí eu já tocava, então juntei o útil com o agradável. Fui somando as coisas assim, não sabia que ia ganhar essa repercussão tão enorme, passar do planeta Terra e tal. Aí fui juntando, porque a percussão é isso, né? Observa que as notas são 4 notas.
A gente multiplica, vai multiplicando que vai sair todo esse som mágico, mas ela vem multiplicando do zero, como eu comecei o instrumento bem na forma do zero. E aí eu fui montando esses instrumentos, e aí só que um dia eu cheguei e fui tocar em um local, o rapaz viu e falou assim, bora levar numa escola um dia. Eu falei assim, bora para os meninos conhecer, aí eu falei assim, bora. Aí ele veio numa espécie de exposição, eu levei esses instrumentos. Quando chegou na escola, a garotada ficaram super felizes, e isso aí eu também fui ganhando felicidade em cima daquilo, e foi ganhando força para construir mais instrumentos, porque eu sabia que construindo mais instrumentos eu poderia alcançar a TV Subaé para vir fazer uma entrevista. E eu peguei a foto do instrumento armado assim e mandei para a TV Subaé. Logo no início da TV Subaé eu mandei para lá. Quando eu mandei a foto, inclusive eu dei a foto ao vigilante da TV Subaé para entregar um jornalista lá dentro. Quando o jornalista pegou essa foto, o jornalista ficou maluco, o jornalista ficou pirado, e aí mandou os jornalistas vir cá, inclusive Madalena Braga veio aqui fazer entrevista comigo em 2004, e a matéria foi bem repercutida, porque infelizmente ou felizmente, no dia tinha caído as 2 torres gêmeas, os aviões bateram, e aí todo o planeta Terra assistindo televisão, todo mundo traumatizado. Aí naquele momento antes, aí veio passando a minha matéria, um garoto jovem, dentro de casa com instrumentos simples, e aí eu brinquei ainda que os instrumentos, falei que eu conseguiria sustentar minha família ganhando o pão nosso de cada dia com aqueles mesmos instrumentos, com coisas simples, tiradas do lixo, e eu estava me levando ao luxo, porque com aqueles instrumentos veio a TV Subaé e aí não parou mais. Aí com isso foi ganhando a repercussão de forças que inclusive conheci a Elisete. E aí dentro da própria escola, quando fui fazer a entrevista, a exposição, quem estava lá assistindo a entrevista foi a secretária de Desenvolvimento Social, Lúcia Miranda, que era secretária do prefeito José Ronaldo. E aí ela ficou doida por aquele serviço, porque era uma coisa ligada à outra, porque ela estava lá dentro do meio ambiente, vendo aquele monte de lixo que eu tirei do lixo e transformei em instrumento, e também quando eu pegava os instrumentos para tocar, a galera desmaiava, cada instrumento eu viajava no instrumento. E os seus instrumentos, né, Zé, quando foi também para escolas, teve um diferencial aqui na nossa cidade, né? Que é Feira de Santana. Isso é. Teve um diferencial, porque nenhum professor tinha esse hábito de construir, pegar o lixo e virar em um instrumento até brincante, né? Para criança. Isso, e educativo, porque as crianças iam falar assim, poxa, que lata é essa? A lata de lixo ou uma lata de leite, a gente transformava ele em um timbalzinho. Então aquele menino rebelde, ele sentia a necessidade de aprender a tocar aquele instrumento ou de construir. Mas se ele viesse rebelde, eu não ia dar aula a ele, tinha que vir calmo, como eu sou calmo e todos que estavam em volta da aula estavam calmos. Aí ele poderia ter ser rebelde pro lado de lá, mas para o lado de cá ele tinha que ser lindo, tem que se transformar do mesmo jeito que eu estava transformando a lata do lixo em um instrumento. É um instrumento, né? E isso foi muito bacana, assim, da transformação, da repercussão do som com o instrumento nessa mudança. Principalmente os alunos autistas, né? Isso, eles se identificam muito. Isso é com essa coisa de ver isso. Não despertar, porque ele vai despertar, porque desperta a curiosidade, né? Fala assim, poxa, por que isso? E ele transformou naquilo. E todo mundo tem aquilo ali, fala, porque eu nunca tive essa ideia antes, né? Porque eu nunca tive essa ideia antes. Eu até costumo brincar que quando eu faço alguma coisa ali, você vai ir a ver aquilo 5 dias ou 5 anos depois ou 10 anos depois. Tudo verdade. Tudo isso assim, porque às vezes a gente adianta para algumas pessoas e outras pessoas só vai captar outros tempos depois. E Zé, como é que você conseguiu, além disso tudo, né? Continuar vivendo, sobrevivendo através de alguns projetos, que você foi tendo esse reconhecimento mesmo nas escolas, para poder passar para outros jovens multiplicadores? Isso. Foi muito importante criar um projeto social no qual eu pudesse ter apoio financeiro das entidades, como os bancos, porque sem isso não teria como avançar, porque instrumento de percussão, não tocar, eles vão se desmanchando. E até para poder avançar, para a gente ir para um local para levar eles, precisa de um carro, de um carro, né? De um carro, precisa de toda essa locomotiva e precisa estar bem, ganhar o dinheiro, porque senão aquela obra para, você teria que parar. Então aí os projetos, os apoios financeiros, como a Prefeitura de Feira, e os projetos como os editais, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, todos eles têm um olhar para a cultura, para o lado social, principalmente o lado social, né? Nessa parte também eu ganhei também com essa parte social, porque eles têm um projeto quando ele visa que você vai pegar, porque normalmente os projetos é assim, você é professor de música, você faz uma lista de instrumentos, quer um timbal, quer um surdo, quer uma conga, e manda para a prefeitura faz uma licitação, e aí tudo brutalmente compra, e vem aqueles instrumentos, e os meninos tocam e furam, essa mesma rotina.
E aí esse professor, esse projeto, você vai e você pega o lixo da escola e vai transformar em instrumento para criar uma exposição feita por eles mesmos. Você vai pensar 2 vezes antes de quebrar aqueles instrumentos. Se eles construírem... Se dá o valor, né? Se eles quebrar, ele mesmo que construir, falando, a gente não vai quebrar, ele vai tocar mais pianinho, vai saber dar o valor. Então Entendi. isso cria uma educação. Que massa. Então, Zé, te agradeço por essa oportunidade. Que bacana. Tá bom, continue com esse trabalho que eu adorei, fantástico. Faço parte também dessa história. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Dessa história, né? É, assim embaixo, valeu, Zé. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito 10 e legal. 8. Muito bacana. Grande ator,